Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus dentro da nossa série de escatologia. E para hoje nós vamos estudar sobre o milênio de Cristo. Meus irmãos, de antemão, eu quero te informar que este assunto, eu creio, sobre o milênio, é um dos mais ignorados entre o arraial evangélico. Você vê poucas mensagens e poucos estudos falando sobre o milênio. Os púlpitos hoje não falam sobre o milênio. As pessoas não falam sobre o milênio. E é um assunto muito falado na Bíblia. O reinado terreno de Jesus Cristo. É falado muitas vezes no Antigo Testamento. Era essa a esperança de Israel e repetida muitas vezes também no Novo Testamento. O milênio de Cristo. É um assunto muito ignorado. Até porque ele é ignorado por causa das outras visões escatológicas e o amilenismo que tem crescido mais. Por exemplo, os amilenistas, eles alegorizam o milênio. Até por isso que eles são chamados de amilenistas. A significa uma negação, não milênio, não tem um milênio. Mas não é que eles não acreditam no milênio, eles não acreditam no milênio literal. Para eles, o milênio já é hoje. Nós já vivemos o milênio. Cristo já está reinando, mas de uma maneira espiritual, no céu, assentado no trono no céu, e a igreja está aqui na terra. Então nós já vivemos esse reinado de Jesus Cristo. Mas não, meus irmãos, eu não posso chutar o balde e alegorizar as profecias da palavra de Deus dessa maneira. Então eu percebo na Bíblia que essa profecia do milênio de Jesus Cristo é literal. Então eu não posso chutar o balde. Se por um lado os amilenistas alegorizam tudo, por outro lado, os pós-milenistas, eles têm um sonho que nunca chegará. Porque os pós-milenistas acreditam que a igreja vai conseguir cristianizar o mundo. A igreja vai conseguir evangelizar o mundo inteiro e após esse evangelismo mundial, o mundo será cristianizado com valores cristãos, com a moral cristã, com a educação cristã, com a política cristã e o mundo inteiro vai ser cristianizado. Isso não significa que todos serão salvos na visão dele, mas que o mundo inteiro terá esta conduta cristã, cristianizada. E nós viveremos aqui na Terra o que seria chamado de a Era de Ouro, porque já seria o milênio, mas sem a presença de Cristo. Os pós-milenistas acreditam nisso, que a igreja vai conseguir cristianizar o mundo, vai conseguir expandir o reino de Deus aqui na face da Terra, e a gente vai viver 1000 anos aqui na Terra, com a terra cristianizada, mas ainda sem a presença de Cristo. Cristo voltaria só no final do milênio, presencialmente aqui para a terra. Mas, meus irmãos, isso é um sonho que nunca vai chegar, porque a Bíblia fala para nós, a Bíblia diz que o mundo está andando de mal a pior. Nos últimos tempos, nos últimos dias, os tempos serão difíceis, as pessoas seriam iníquas. A Bíblia mostra como o pecado vai degradando o mundo. Inclusive, a visão pós-milenista, ela não é majoritária, a visão pós-milenista, ela decaiu muito, principalmente porque as pessoas estão percebendo que o mundo não está melhorando e não está virando cristão, o mundo não está. Estourou a Primeira Guerra Mundial, depois estourou a Segunda Guerra Mundial, várias guerras acontecem no Oriente Médio, muitas guerras no mundo aconteceram, pandemias, problemas de saúde, e a gente percebe agora o crescimento do islamismo, que não está somente ali no Oriente Médio, mas está se espalhando ali no norte da África, dominando também tudo, e agora dominando também a Europa. A Europa, meus irmãos, daqui a poucos anos será um continente islâmico. E aí eles vão querer avançar mais, evidentemente, levar o islamismo para o mundo inteiro. Então as Américas seria o próximo passo deles. Então perceba que o pós-milenismo, ele acabou decaindo porque nós estamos percebendo que a igreja não está avançando para evangelizar o mundo, né? Mas a gente percebe que o mundo está andando de mal a pior. Então, por causa dessas duas visões, amilenistas e pós-milenistas, infelizmente, a mensagem do milênio tem sido uma mensagem ignorada nas igrejas. Mas nós vamos valorizar toda a palavra de Deus como nós sempre valorizamos, e esse assunto também é um assunto importante. Porque, meus irmãos, não é um período de um dia, não será um período de 2 dias, não será um período assim que você pode ignorar. Não, meus irmãos, é 1000 anos.
1000 anos é 1000 anos, é muito tempo. Então, é um período de ouro da era da humanidade, onde Cristo estará reinando aqui na Terra. Então, vamos para a Bíblia para analisarmos esse texto de Apocalipse, capítulo 20, onde fala mais especificamente do milênio. Então, lembre disso. A Bíblia toda, desde o Antigo Testamento, já falava e prometia esse reinado de Jesus Cristo. Inclusive, a promessa para Davi era que o seu descendente reinaria eternamente no seu trono. Então, Israel sempre teve essa esperança, porque a Bíblia sempre mostrou essa esperança de um reinado terreno do Messias. Só que a informação da duração de 1000 anos só está no livro de Apocalipse. Somente Apocalipse que revelou para nós que o milênio, ou que esse reinado de Cristo, seria um milênio, ou seja, duraria 1000 anos. Até por isso que Apocalipse, ele tem esse nome, Apocalipse significa revelação. E aqui foi revelado para nós uma informação nova que nós não sabíamos pelas escrituras do Antigo Testamento. Mas aqui, por meio de João, foi revelado para nós a duração do reino de Jesus, que teria a duração de 1000 anos literais. Isso aqui não é figurado, isso aqui não é simbólico, isso aqui é literal. Então eu não tenho que alegorizar, tá bom? Então vamos para o texto. Versículos 1 a 3 diz assim: após a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, tudo, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Meus irmãos, a primeira informação para a inauguração do milênio que nós temos aqui é o aprisionamento de Satanás. Satanás será aprisionado, ele não ficará rondando pela terra no período do milênio, ele não estará ativo no período do milênio. Pelo contrário, a informação que nós temos aqui do texto da palavra de Deus é que um anjo vai lá, pegará Satanás e jogará ele no abismo. Onde fica esse abismo? Esse abismo, lembra de Lucas capítulo 16, onde Rico e Lázaro estavam ali tendo uma certa conversa após a morte, e o rico no inferno, Lázaro no paraíso, e o que separava os dois era um grande abismo. É exatamente ali que Satanás será lançado um dia para ficar aprisionado. Inclusive hoje existem demônios que estão aprisionados lá, que serão apenas soltos no período tribulacional. Então eles vão ter essa liberdade repentina para que eles possam atormentar as pessoas aqui da tribulação. Então note que Satanás estará aprisionado por 1000 anos. Nós não teremos a atuação satânica no período da terra, nesses 1000 anos no reinado de Jesus Cristo. Isso me leva a deduzir, a Bíblia não diz, me leva a deduzir que todos os demônios também serão lançados lá e estarão aprisionados. Me parece que nós não teremos também a atuação demoníaca no período do milênio. Ou seja, a Bíblia não diz claramente, mas por dedução, eu creio também que eles serão aprisionados e nós não teremos nenhuma atuação angelical do mal aqui na Terra no período do milênio. Meus irmãos, esse é um texto que deixa os amilenistas sem cabelo. Por quê? O fato deles alegorizarem a Bíblia, eles encontram um problema muito grande aqui. Por quê? Eles vão ter que tentar trazer uma explicação, já que eles acreditam que nós já vivemos hoje no milênio, eles vão tentar trazer uma explicação sobre esse aprisionamento de Satanás. E todas as vezes que você for conversar com um deles, para ele explicar isso, como que significa isso que Satanás está preso hoje, ele vai dar muitas cambalhotas interpretativas, ele vai enrolar muito nesse texto aqui. Daí ele vai dizer que não, mas Satanás está preso, mas de uma maneira figurada, ele está dentro da coleira de Deus. Daí você vai dizer, mas o texto também diz que ele não engana mais as nações. Então quer dizer que Satanás não está enganando nação nenhuma hoje? Daí ele fica meio parado, porque ele não vai saber responder especificamente todas as demandas que esse texto apresenta para nós. Por quê?
Ele está chutando balde, trazendo uma alegorização, uma interpretação alegorizada. Mas quando nós entendemos esse texto da sua maneira literal, como deve ser feito, a gente não fica com problema nenhum. A gente fica despreocupado e a gente entende o texto de fato como ele é. O aprisionamento de Satanás aqui, meus irmãos, é literal. Satanás não estará mais enganando as nações. Hoje, Satanás está enganando as nações. Não tem como eu dizer que hoje Satanás não está enganando as nações. Não tem como eu dizer isso. Infelizmente, os amilenistas eles vão ter que tentar trazer uma explicação. Mas hoje a gente olha para as nações e vê a atuação demoníaca, e vê a atuação maligna. O diabo realmente está enganando as pessoas. Inclusive, a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Olha, nesse mundo, Satanás é chamado de Deus, o Deus deste mundo, o Deus desse século. O mundo jaz no maligno. Não tem como eu dizer que Satanás está preso. Não tem como eu dizer que ele está aprisionado e não está atuante no mundo. Não tem como dizer isso. Inclusive, não tem como eu dizer que antes da cruz de Cristo, Satanás era mais solto e depois da cruz de Cristo ele ficou mais preso. Porque é isso que os amilenistas vão dizer, que após a cruz de Cristo, Satanás ele ficou preso na coleira de Deus. Mas então quer dizer que isso significa que antes da cruz ele era mais solto, mais atuante? Me parece que os dias de hoje são piores do que os dias de antes. Ou seja, com Satanás preso o mundo está piorando e com ele solto o mundo está melhorando? Não, meus irmãos. Então a gente percebe que eu não posso alegorizar. O texto está falando do aprisionamento de Satanás no período do milênio. Hoje ele está solto. Está rondando a terra, está indo para o céu, nos acusar também diante de Deus, ele fica analisando a nossa vida, fica andando em derredor, buscando alguém para tragar, ele está solto hoje em dia, evidentemente debaixo da autoridade de Deus. Ninguém está falando que ele não está debaixo da autoridade de Deus. Ele sempre esteve, desde que ele foi criado até o dia que ele será lançado no lago de fogo, sempre estará debaixo da soberania do Senhor. Mas hoje ele está livre, hoje ele está andando aí pela terra, ele não está aprisionado, ele será aprisionado somente no milênio. Então, essas as informações que nós temos aqui. Olha só o versículo 4, o que diz? Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui João ele está relatando sobre essas pessoas que morreram na tribulação, crentes em Jesus Cristo, elas serão ressuscitadas e vão participar do reino milenar de Jesus Cristo. Então Satanás preso e essas pessoas serão ressuscitadas que morreram na tribulação, crentes, elas serão ressuscitadas para estarem com Cristo reinando durante 1000 anos. Mas o começo do versículo traz uma informação para nós que a gente não pode ignorar. O começo do versículo, João ele fala: eu vi também tronos e nestes as quais foram dada autoridade para julgar. Meus irmãos, eu quero relatar aqui com você quem serão os governantes do milênio. Evidentemente, Cristo será o rei do milênio, o maioral do milênio. Mas ele, na sua maneira muito bem organizada, ele coloca também pessoas que estão abaixo de sua autoridade para auxiliar na governança do mundo. E é isso que nós veremos agora. Quem serão os governantes do milênio? Quem se assentará nos tronos que nós teremos aqui no milênio? A primeira pessoa será Davi, e é essa que eu quero salientar aqui também. Davi, meus irmãos, os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados, eles serão ressuscitados após a tribulação, para entrarem no milênio. Então, lembre disso, eles não serão ressuscitados junto com a igreja no arrebatamento, não. Os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados para entrarem no milênio. E Davi será ressuscitado e ele também terá uma cadeira para auxiliar Jesus Cristo na governança do mundo. Diz assim Jeremias capítulo 30, versículo 9, diz assim: que servirá ao Senhor seu Deus, como também
a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Meus irmãos, uma profecia em Jeremias dizendo que Davi será levantado. E ele será levantado também para auxiliar Jesus Cristo ali no julgamento da nação de Israel, governando a nação de Israel. Esse aqui é apenas um versículo que nós estamos lendo, que Davi será levantado. Então nós teremos Deus, Jesus como Senhor e Davi como um príncipe. Olha só mais textos aí, vamos para Ezequiel. Eu lerei Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, versículos 24 e 25. Diz assim o texto: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, no qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Nós temos a informação de Davi sendo levantado, e aqui uma profecia evidentemente falando da restauração de Israel no período do milênio. Davi ele será restaurado também para auxiliar Jesus Cristo no julgamento da nação de Israel. Mas vamos avançar um pouco mais em outros textos. Olha só o capítulo 34, versículos 23 e 24 dizem assim. 34 de Ezequiel, 23 e 24. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo, Davi, é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Jesus estará no milênio como Deus, como rei, tanto de Israel quanto o rei do mundo. E Davi será colocado abaixo de Jesus Cristo, servindo Israel como se fosse um príncipe na nação de Israel. Então percebe que uma cadeira foi reservada também para Davi, porque foi uma figura importante para a nação de Israel, e Deus vai estar ali, então, usando Davi para que Davi auxilie Jesus Cristo nesse reinado de 1000 anos sobre a nação de Israel. Então ele vai ser o príncipe da nação de Israel, e Jesus ele vai estar como o rei da nação de Israel. A mesma palavra diz para nós em Oséias, capítulo 3, versículo 5, diz assim para nós: Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Perceba, meus irmãos, que o texto está falando de duas pessoas. Os israelitas, quando se converterem, vão buscar agora ao seu Deus, que é Jesus Cristo, e também a Davi, que será príncipe na nação de Israel, porque eles estarão debaixo da governança de Davi também. Então, uma dessas cadeiras, um desses tronos que João viu lá em Apocalipse 24, a gente está vendo aqui que pertence ao rei Davi, que será o príncipe da nação de Israel. Mas outras cadeiras também já foi profetizada por Jesus Cristo, que pertencem aos 12 apóstolos. Olha só o que diz Mateus capítulo 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28, Jesus ele fala assim: Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, olha o nome do trono, no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, então nós temos agora os 12 apóstolos, sendo prometido para eles 12 tronos, para cada um julgar uma das tribos da nação de Israel. Perceba como Jesus é muito organizado no milênio. Ele será o rei de Israel e o rei do mundo inteiro. Mas em Israel, ele também colocará abaixo de si a Davi para ser o príncipe da nação, mas abaixo de Davi os 12 apóstolos, para cada apóstolo dominar, governar uma das tribos de Israel. 12 apóstolos,
12 tribos. Daí fica aquela famosa pergunta, e quem é que vai sentar na cadeira que era de Judas, né? Já que Judas foi um apóstolo e deixou a cadeira, será que é Matias ou será que é Paulo? A minha dedução é que é Matias. Matias que foi escolhido para ser parte do colégio apostólico. Paulo, ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo dos gentios, não apóstolo na nação de Israel, mas apóstolo dos gentios. Então a minha dedução é que Matias estará assentado na cadeira e não Paulo. Não será Paulo que estará sentado na cadeira, mas isso é uma opinião da minha parte. Mas o que é fato é que tem 12 tronos, 12 cadeiras lá também no milênio, onde os 12 apóstolos de Cristo estarão sentados para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós percebemos que Davi tem cadeira, os 12 apóstolos têm cadeira também, e a igreja, meus irmãos, ela possui também cadeiras ali. Esse texto eu não lerei, mas Lucas capítulo 19, do 11 ao 27, você pode ler na sua casa. É aquela parábola que Jesus Cristo contou, que o seu Senhor deu serviços para os seus servos, deu ali dinheiro para eles granjearem, para eles fazerem o dinheiro crescer. E Jesus Cristo, ou aquele homem que representa Jesus, foi para uma terra longe, ficou muito tempo lá e quando ele voltou, chamou seus servos para prestar contas. E nessa prestação de contas, ele falou para o primeiro, olha, sobre o pouco você foste fiel, sobre 10 cidades governará. Daí ele chega para o segundo, sobre o pouco foste fiel, sobre 5 cidades governará. Chega para o outro, olha, sobre o pouco foste fiel, então sobre 2 cidades governará. Chega para um outro e não dá nenhuma cidade para ele, porque ele não foi tão fiel a Deus aqui na terra. O que significa, meus irmãos, que no milênio nós teremos cidades para governar. Nós, igreja, governaremos cidades. E a quantidade de cidades será de acordo com a nossa fidelidade a Cristo hoje. Aqueles crentes que são muito fiéis a Jesus Cristo, eles terão mais cidades para governar. Aqueles crentes que foram fiéis a Jesus Cristo, mas não tão quanto o primeiro, terá 5 cidades. O outro, que talvez não foi tão fiel a Deus quanto os outros, mas ainda assim foi fiel, 2 cidades. Aquele crente que não foi tão fiel a Deus aqui na terra, viveu aquela vida mediana, aquele cristianismo mediano, de ia para a igreja, mas não se envolvia com nada, então a Bíblia está mostrando que ele não terá nenhuma cidade para governar durante o milênio, mas evidentemente ele não vai ficar sem nada para fazer. Ele vai ter um outro serviço, mas inferior. Ele vai ter um outro tipo de serviço, vai estar glorificando a Deus, a Jesus Cristo no milênio, mas com um tipo de serviço inferior. E isso será dado a quantidade de cidades, as localidades, de acordo com a nossa fidelidade hoje aqui na terra. Então, a sua fidelidade será refletida no milênio também. Então, a igreja terá cadeiras para estar reinando. Então, imagine você sendo fiel a Deus, Deus ele dando para você a cidade que você habita hoje, para que você possa julgar os habitantes daquela cidade, para que você possa ser um tipo de governador daquela cidade, evidentemente auxiliando a Jesus Cristo, tá bom? Então estes serão os governadores do milênio. Então para a gente encerrar essa live, eu quero falar um pouco aqui sobre a ressurreição dos salvos do Antigo Testamento. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, para que essa live não fique tão extensa, eu vou deixar este assunto especificamente para a próxima live nossa. Vamos falar sobre a ressurreição dos salvos do Antigo Testamento, que eles só se encaixam a ressurreição deles aqui, antes do milênio acontecer e após a tribulação. Então, se você teve alguma pergunta sobre o milênio, até onde nós vimos aqui, escreva aí para que a gente possa responder, mas vamos ter mais lives falando sobre o milênio, porque não dá para falar de 1000 anos em uma live só. Então a gente vai ter que estender um pouco mais aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.